No vídeo de hoje eu vou falar rapidinho quais são e o que seriam os dois tipos de mindset ou de mentalidade que existem e como que eles influenciam a nossa vida nos seus diferentes aspectos. Então, para iniciar, eu vou dizer o que é mindset ou mentalidade. Nada mais são do que as nossas crenças sobre nós mesmos, tá? Que orientam e influenciam boa parte da nossa vida. Algumas pessoas acreditam que as qualidades humanas, como por exemplo habilidades intelectuais, podem ser cultivadas e desenvolvidas. Elas também acreditam que o fracasso ele pode se transformar num dom com o esforço, com a perseverança. Já outras pessoas não acreditam nisso, acreditam que realmente essas qualidades humanas, como por exemplo habilidades intelectuais, ou você nasce com ou você nasce sem, né? Ou você nasce inteligente ou você não nasce inteligente, né? Então não é possível que eu preciso me esforçar tanto e realmente me dedicar tanto para poder desenvolver algum dom ou alguma inteligência. Porque se eu preciso de tanto esforço, significa que eu não tenho essa inteligência, então não há nada que eu possa fazer. Então, se você fracassa, significa que você não é inteligente. Alfred Binet foi quem inventou o teste do QI lá na sua primeira versão, há vários anos atrás. Mas o intuito dele, né, o objetivo dele criando esse teste foi justamente porque ele havia identificado que muitas crianças de escolas públicas de Paris estavam tendo baixo rendimento. Então ele quis realmente fazer esse teste para que ele pudesse, com os resultados, conseguir criar programas especiais para essas crianças específicas. Então ele desenvolveu esse teste porque para ele, educação e prática eram e são capazes de proporcionar grandes mudanças, né? Mudanças fundamentais na inteligência de uma pessoa e de uma criança também. Então, numa das suas mais importantes obras, tem um trecho que ele diz assim: alguns filósofos modernos afirmam que a inteligência de um indivíduo é uma quantidade fixa, uma quantidade que não pode ser aumentada. Devemos reagir e protestar contra esse pessimismo brutal. Com a prática, o treinamento e, acima de tudo, um método, somos capazes de aperfeiçoar nossa atenção, nossa memória e nossa capacidade de julgamento, tornando-nos literalmente mais inteligentes do que éramos antes. Então, cada vez mais, com mais pesquisas e estudos, os cientistas afirmam que nós temos uma maior capacidade do que eles inclusive imaginavam antes, de aprender e de desenvolver o nosso cérebro durante toda a nossa vida. Então, por muitos anos se acreditou que depois da vida adulta a gente não desenvolvia mais o nosso cérebro. Mas na verdade, sim, se a gente continua exercitando o nosso cérebro mesmo depois de adultos, nós conseguimos sim fazer novas conexões cerebrais e assim desenvolver o nosso cérebro, ou seja, um dom, ou sermos mais inteligentes em algum assunto. Então, é muito importante, né, os cientistas dizem, para a gente não enferrujar o nosso cérebro, que a gente continue, sim, aprendendo, estudando e se desenvolvendo, para que também a gente possa evitar possíveis doenças como Alzheimer e Parkinson. Sim, a genética ela influencia bastante na questão desses dons, dessas habilidades, né, e qualidades humanas, tanto, né, que pessoas nascem com diferentes tipos de temperamento e de aptidões, e elas têm isso lá no início da vida, mas na verdade, né, o que vai determinar o restante do percurso, né, para onde vai esses dons, essas qualidades, vai ser realmente, né, o treinamento, o esforço pessoal e o desenvolvimento. Porque não adianta a pessoa nascer, por exemplo, com o dom da música, né? Ela tem uma facilidade em aprender a tocar instrumentos ou um em específico, se ela não utiliza isso, se ela realmente não pratica, né? Porque aí ela não vai estar nem se desenvolvendo nesse dom específico. A principal forma de aquisição de um conhecimento especializado específico não é aquela capacidade fixa e prévia como a genética, mas sim o esforço e a dedicação com um objetivo. É muito importante eu ter um objetivo para que eu possa realmente me dispor a algo, né, aprender algo totalmente novo. Então, como o Binet disse, nem sempre as pessoas que iniciam a vida como sendo as mais inteligentes acabam sendo as mais inteligentes no futuro, né? Então, é preciso realmente desenvolvimento e constância. Bom, como eu trouxe lá no início, o mindset ou a mentalidade é a crença que eu tenho sobre mim mesma. E essa crença, essa opinião que eu tenho sobre mim mesma, afeta muito a maneira que eu vou levar, que eu vou conduzir a minha vida, né? E essa opinião, essa crença sobre mim mesma contempla, então, quem eu quero ser e o que eu quero fazer. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre os dois tipos de mentalidade
que guiam a nossa vida, como a Carol disse, né? Que são os mindsets de crescimento e o mindset fixo. E eu vou falar um pouquinho sobre os dois agora. No mindset fixo, então, a pessoa realmente acredita que as suas qualidades, as suas aptidões, até a sua personalidade são imutáveis, ou seja, você não consegue mudar, você não consegue desenvolver, você não consegue adquirir novas aptidões. Realmente você nasceu daquele jeito e é assim que você vai morrer. Então, isso gera uma consequência, né, de a pessoa estar sempre com aquela necessidade de estar provando para si mesmo e às vezes para os outros também, né, essas qualidades, essas inteligências, essas aptidões que a pessoa tem. Então, bom, eu só tenho isso daqui, eu nasci com isso daqui, então eu tenho que estar sempre provando para mim mesma e para as outras pessoas que é isso aqui que eu tenho. Então, cada situação exige que a pessoa confirme, né? Exige uma confirmação dessa sua inteligência, dessa sua personalidade ou de caráter moral. Então, a pessoa fica muito fixada em realmente provar para si mesma que ela tem aquilo ali, porque ela realmente não foca os esforços, né, em melhorar, em desenvolver essas habilidades que ela já tem ou até em adquirir novas habilidades. E esse tipo de mindset, inclusive o outro também de crescimento, eles podem ser desenvolvidos lá na infância, logo na infância. E eu vou dar alguns exemplos aqui, por quê? É claro que pais, cuidadores e pessoas mais próximas da criança vão ser grandes influências para o desenvolvimento de um mindset fixo ou de crescimento. Mas a escola também é, a escola e os professores em si. Um grande fator para o desenvolvimento de um mindset fixo seria uma escola que, por exemplo, divide as crianças mais inteligentes dentro da sala de aula, colocam elas mais para frente, as outras mais para trás, ou que dividem também as classes, as turmas. Então, uma turma só de crianças inteligentes e a outra turma de crianças normais, né, com desenvolvimento, rendimento normal. Então, tudo isso acaba dividindo, né, e são atitudes julgadoras, que querendo ou não, criam uma grande ansiedade nas crianças, né, e aquela necessidade de sempre estarem se provando, se confirmando as suas inteligências ali, aquelas que elas já têm, que elas não podem desenvolver. Mesmo das crianças mais inteligentes, né, então elas estão sempre querendo provar que elas são inteligentes e não bobas, né, tanto as mais inteligentes quanto as menos inteligentes, entre aspas. Então, tudo isso acaba contribuindo para que a criança desenvolva esse mindset fixo. Então, o aluno com mindset fixo fica com uma dificuldade em conseguir enxergar a escola como sendo um ambiente, né, um lugar para realmente crescer, para aprender, para se desenvolver. E sendo um lugar divertido, inclusive, né? Ela fica realmente muito mais preocupada em sempre estar provando a sua inteligência e a sua capacidade para si mesma, principalmente, né? Principalmente nas provas, nas épocas de provas e de testes. Ela fica realmente, bom, ali eu vou ter que provar aquilo que eu realmente sei, né? Então fica muito mais, um ambiente muito mais ansioso e muito mais difícil para realmente haver um crescimento, um aprendizado, porque ela não acredita que ela consegue desenvolver, ela acredita que ela tem que provar aquilo que ela já sabe, aquilo que ela já nasceu com de inteligência, então fica mais complicado. Eu lembro que na minha época de escola, na minha escola, por exemplo, se eu não me engano, no último ano do ensino médio, a escola dividia os alunos com as melhores notas e colocava numa turma especial ali. Era uma turma reduzida, né? Mas eram realmente só os alunos com as melhores notas numa turma e os outros alunos do último ano do ensino médio ficavam divididos em outras turmas. Então eu lembro do sentimento que eu tinha e até dividia com os meus colegas, eles também pensavam da mesma forma, que aquilo era meio, a gente se sentia meio discriminado, né, por não sermos considerados alunos inteligentes. Então acabava que a gente ficava se sentindo mal por isso, porque eles tinham algumas diferenças, né? Eles tinham algumas coisas diferentes que eles podiam fazer, enfim, a gente não. Então realmente isso não é o ideal, né, para o aprendizado, principalmente de uma criança. Já o mindset de crescimento, a pessoa acredita que a sua personalidade, suas qualidades, inteligências e até caráter moral que você tem lá no início da sua vida são apenas um ponto de partida do desenvolvimento. Então, isso está baseado na crença, né, de que você é sim capaz de cultivar, de desenvolver as suas qualidades básicas através do esforço pessoal. Também da experiência. Esse aqui é o livro que eu tô usando, né, da Carol, o Mindset, a Nova Psicologia do Sucesso. E apesar de muitas pessoas falarem que ela é meio prolixa, né, de enrolar muito para falar e falar muito a mesma coisa, eu gosto porque a gente acaba reforçando aquilo que ela já tinha falado antes, então a gente absorve um pouco mais. Mas eu gosto muito também porque ela dá muitos exemplos, né, exemplos de pessoas reais, sejam pessoas
né, que viveram muitos anos, ou pessoas mais atuais, celebridades, vários esportistas, enfim, que acabam dando pra gente um exemplo do que seria uma pessoa com mindset fixo e o que seria uma pessoa com mindset de crescimento. Então, ela traz aqui na parte de mindset de crescimento várias pessoas que talvez a gente nem imaginasse, né, que tinham realmente, não tinham, vamos dizer assim, né, aptidões, não tinham nascido com aquela inteligência, né, com aquelas habilidades e que depois acabaram desenvolvendo e se tornaram pessoas que hoje a gente fala, nossa, realmente essa pessoa é muito inteligente ou muito talentosa. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Começa com Darwin, primeiro, que ele era considerado lá na sua infância como um aluno mediano. E o que ele se tornou, né? Ela dá também o exemplo do Ben Hogan, que foi um dos maiores jogadores de golfe de todos os tempos e que era completamente descoordenado e desajeitado quando criança. Também tem uma fotógrafa que se chama Cindy Sherman, que aparece praticamente em todas as listas dos artistas, né, mais importantes do século XX, mas que ela foi reprovada na sua primeira turma de fotografia. E ela traz também Geraldine Page, que é uma das maiores atrizes aqui dos Estados Unidos, que ela foi aconselhada a abandonar a profissão por falta de talento. Então, esses são exemplos reais, e ela traz todos os exemplos reais, né, de pessoas que realmente tinham e têm um mindset de crescimento, que não se deixaram abalar pelas avaliações que tinham, que recebiam quando criança, ou também depois quando adultos, e continuaram, foram atrás, e como a Carol falou, né, antes, elas realmente transformaram o seu fracasso em crescimento, em dom. Então, dentro do mindset de crescimento, a crença de que é possível sim desenvolver qualidades desejadas cria uma paixão pelo aprendizado, mesmo que seja naqueles momentos mais difíceis e desafiadores, né? E esse seria o grande marco, né? A grande diferença entre o mindset fixo e o mindset de crescimento. Que no mindset de crescimento, né? Por mais difícil que seja, né? A pessoa pode estar passando pela fase mais difícil da sua vida, ela ainda assim acredita e ela consegue se desenvolver de alguma forma e crescer de alguma forma. Então, por que eu vou perder o meu tempo tentando provar constantemente as minhas inteligências e qualidades, sendo que eu posso usar esse mesmo tempo para me aperfeiçoar e para me desenvolver? É o que uma pessoa de mindset fixo faz. Lembra que eu falei? Ela está tentando constantemente provar aquilo que ela já tem e que ela acredita que não pode melhorar. Agora eu vou propor um exercício, uma reflexão. Eu vou trazer aqui uma situação hipotética que a Carol trouxe no seu livro e eu quero que você pense no final o que você faria, como que você pensaria e como que você se sentiria nessa situação. E depois eu vou trazer alguns exemplos reais de pessoas que ela entrevistou com um mindset fixo, o que essas pessoas fariam e como elas se sentiriam, e também vou trazer alguns exemplos de pessoas que ela entrevistou com um mindset de crescimento na mesma situação, como é que elas reagiriam, o que elas pensariam. Então vamos lá. Certo dia você está numa aula muito importante para você e da qual você gosta muito. O professor entrega a todos os alunos as provas do meio do semestre corrigidas. Sua nota foi 5 de 10. Você fica muito decepcionado. Naquela tarde, ao voltar para casa, você descobre que o seu carro foi multado por estacionar em um local proibido. Completamente frustrado, você telefona para o seu melhor amigo para compartilhar tudo o que aconteceu no dia de hoje, mas ele não te dá muita atenção. Bom, agora eu vou te fazer 3 perguntinhas e eu quero que você pause o vídeo para poder pensar nessas respostas. Então, o que você pensaria? O que você sentiria? E o que você faria nessa situação? E as pessoas de mindset fixo que ela entrevistou responderam o seguinte: eu me sentiria rejeitado, que eu sou um fracasso total, que eu sou um idiota, que eu sou um perdedor, eu me sentiria inútil e tolo, que todos os outros são melhores do que eu, enfim. Então, ela quer dizer que, em outras palavras, né, essas pessoas, elas entenderiam que o que aconteceu, todas essas situações aqui, estavam diretamente ligadas com a sua capacidade ou incapacidade, como eles veem, e o seu valor, né, o seu valor moral. Outras respostas foram o seguinte: bom, a vida é horrível, eu sou a pessoa mais azarada do mundo, alguém lá em cima não gosta de mim, nada de bom me acontece. Então, ela diz que essas pessoas não necessariamente têm uma baixa autoestima, porque quando elas não estão lidando com o fracasso, elas se sentem bem, sim, e capazes. O problema é quando elas se deparam com uma situação desagradável, com uma situação de fracasso, por exemplo. Então, elas não conseguem
enxergar outras perspectivas, né? Elas acabam atribuindo tudo que acontece de ruim a elas mesmas, né? Eu sou o problema, por isso que tudo dá errado. E algumas respostas dessas pessoas com mindset fixo sobre como elas lidam com o fracasso foram as seguintes. Bom, eu não me preocuparia em perder tempo me esforçando para fazer bem qualquer coisa, ou seja, eu não vou deixar que ninguém mais me avalie. Eu não vou fazer nada, ou vou ficar na cama, ou vou encher a cara, ou vou comer muito e comer muito chocolate, ou eu vou chorar. O que mais eu posso fazer? Então, essa frase marcou muito ela porque ela traz que essa situação hipotética não foi nada catastrófica, não tinha nada assim de destruição ou de morte. Foram situações razoáveis, ruins, mas razoáveis. Por exemplo, a pessoa tirou uma nota 5 e não uma nota 2. O amigo dela não rejeitou ela, só não falou como ela gostaria que, né, só não recebeu a atenção que ela gostaria. O carro, não houve um acidente de carro, houve uma multa. Então, foram situações razoáveis, mas que mesmo assim ela traz, né, que a partir desse mindset fixo, a pessoa criou um sentimento completo, né, de fracasso e de paralisia, ou seja, eu não posso fazer nada, o que eu posso fazer? E alguns exemplos, né, sobre a mesma situação hipotética das pessoas com mindset de crescimento foram os seguintes. Bom, eu preciso me esforçar mais na matéria e ser mais cuidadoso quando estacionar o carro. E imagino que o meu amigo tenha tido um dia difícil. A nota 5 mostra que eu devo me dedicar muito mais às aulas, mas ainda tenho o resto do semestre para melhorar a minha nota, né, a minha média. Então, a pessoa tirou, né, nessa situação a nota 5, mas foi numa prova do meio do semestre e não do final, por exemplo. Ou seja, ainda tem uma esperança que essas pessoas de mindset fixo não viram, enquanto que as pessoas de mindset de crescimento viram, olha, eu posso melhorar porque não é o final do semestre, né, ainda tem mais provas. Ela disse que tiveram várias outras respostas muito parecidas com essas que eu acabei de ler e que todas essas pessoas com mindset de crescimento lidavam com o fracasso de forma direta, né, diretamente. Então sempre pensavam, traziam soluções, o que elas poderiam fazer para melhorar, o que elas poderiam fazer da próxima vez ou como que elas poderiam crescer a partir dessas dificuldades, desses fracassos. É claro que numa situação como essa, ninguém ficaria feliz, né? Então, dependente do seu mindset, qualquer pessoa ficaria muito chateada. Mas ela traz que a diferença é que as pessoas com mindset de crescimento não se desesperaram e também não se rotularam nas suas respostas. Mas, apesar de estarem aflitas, elas estavam dispostas a realmente aprenderem e a crescerem com a situação. E ela traz aqui, né, que elas estavam dispostas a assumirem os riscos e também a enfrentar os desafios e a continuarem a se esforçar. Então, essa seria realmente a grande diferença entre as pessoas de mindset fixo e as de mindset de crescimento. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que você possa ter entendido um pouquinho a diferença entre os dois tipos de mindset ou de mentalidade, fixo e de crescimento. E no próximo vídeo eu vou trazer mais alguns conceitos dentro desse universo aí de mindset, de mentalidade, com alguns exemplos também reais, dentro do mundo corporativo, dentro dos esportes, também nos relacionamentos e também na relação de pais e cuidadores. E se você gostou, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e me segue lá nas minhas redes sociais. Vou deixar aqui todos os links aqui para você me seguir lá, tá bom? Um beijo e até mais!